Pessoal, estamos em mais um Conexão a Petros, né? Patrocinado pela Petrostech. Bom, recebemos aqui nossa empreendedora Amor, né? Uma moça aqui que está modificando o cenário do ecossistema Potiguar, Célia Buarque, né? Boa tarde, Célia. Como é que você está? Boa tarde, professor. Muito obrigada pelo convite e pelo título, né? Não, mas você é uma mulher de fibra, né? Então, assim, já como, né, adiantando, já dá exemplo para as outras empreendedoras. Então, a gente tem aqui uma situação tecnológica, né, em que a gente tem muito, mas muito homem, né, disputando espaço. E aí as mulheres ficam por trás, né, não aparecem, não sei porquê, né? Mas aí você mostra que isso é possível, né, e possível com qualidade. Então, Célio, eu queria falar um pouco sobre a tua vida, né, sobre a tua conexão, sobre conexão, né, e como é que você caiu nessa coisa aí de tecnologia e de inovação. Bom, minha história começou como Conexão Hub. Chegou lá até chegar o É. Conexão Hub, que é onde eu estou atuando agora como CEO. Desde lá, quando eu comecei a trabalhar com inovação. Minha formação em administração, formada em administração, sou administradora, com formação em gestão financeira e controladoria. Atuei com mentorias nessa área por um tempo. Então, de número você entende, né? Aí, quando foi em 2013, eu tive um problema de saúde que eu precisei me afastar das minhas atividades e o que eu poderia trabalhar naquela época era com a minha capacidade intelectual. E aí, como eu sou inquieta, né, não tirei A aquele gente sabe. repouso, não, eu não consigo ficar parada, minha agenda tem que estar sempre cheia. Então, eu fui procurar mecanismos onde eu pudesse manter a minha atividade. E aí foi quando caiu para mim, né, na internet, eu pesquisando, o edital do Programa Agentes Locais de Inovação, Sebrae. do Sebrae Nacional, sendo aqui pelo RN. E aí eu vi, olha, isso aqui eu posso fazer, porque não requer esforço físico. E aí eu comecei, me cadastrei, passei, comecei a atuar como agente local de inovação. A princípio, o que me chamou a atenção do edital foi a parte acadêmica, porque eu precisaria escrever artigos científicos. Interessante. Um gargalo que, ao meu ver, seria difícil para mim, era recrutar as 50 empresas, né, no mercado para que eu fizesse esse atendimento, porque é um atendimento presencial, onde a gente vai levar a cultura da inovação, fazer os diagnósticos, fazer os planos de trabalho, cobrar uma mentoria. E aí eu achava que eu não conseguiria fazer esse recrutamento. Bacana. Conta pra gente o que é o Ali, né? O pessoal que não sabe o que é o Ali. O Ali é um programa voltado a implantar a cultura de inovação nas empresas. Por quê? Porque a empresa que inova, ela necessariamente ela pode ficar sempre se reinventando e não morrer, para acabar com aquela taxa alta de mortalidade. Perfeito. Né? Então, cada centavo que você investe em inovação é um centavo que deve voltar 3 vezes mais. Massa. Então, você capacitar esse pessoal para que a semente da inovação, né, fosse introjectada aí na empresa e ela começasse por si só. Por si só, porque a empresa ela tem um ciclo de vida, como se fosse um ser humano. Uma pessoa jurídica, né, que tem uma vida que precisa ser renovada para que ela não caia na obsolescência, não caia na paralisia, não fique fora do mercado. Bacana. Então, aí você começou com o Ali, né? E aí começou a achar interessante, pegou gosto. Aí foi quando a inovação me pegou. Sim, me mordeu. De um jeito que eu saí da minha área normal, não saí, né? Porque todo conhecimento você leva junto e agrega valor ao outro que você adquire. Só que eu migrei da área de finanças para a área de atuar assim, mais fortemente para a área de inovação. Passei 2 anos como bolsista CNPq, que esse programa do Sebrae, ele era vinculado ao CNPq, e eu passei 2 anos atendendo, foram 56 empresas naquela época. Por 2 anos eu atendi elas. Quando foi depois, eu continuei atuando, quando terminou esse projeto, continuei atuando na minha área de
mentoria na área financeira, administrativa e tal, mas e resolvi me aposentar. Não, vou me aposentar. Tão cedo. Não, nem tanto. Aí eu vou me aposentar, porque eu já tinha tempo e tal, eu vou curtir minha vida mais leve, porque eu sempre tive uma agenda lotada. E eu achei que eu gostaria dessa vida calma, tranquila, mas não. Não, uma agenda minha tem que estar lotada, senão não estou bem. Tá bem, né? Não estou Massa. bem. E aí eu voltei novamente, me mandaram, a gestora do programa, na época, foi a mesma desse agora, que foi a Rogéria Varela, mandou o edital. Célia, olha, houve uma mudança nesse programa e você pode voltar a participar, porque agora a financiadora não é mais, o agente de fomento não é mais CNPq, é o próprio Sebrae. Bacana. Então há uma possibilidade de você voltar. E aí eu fiz todo o processo. A princípio eu não queria, porque eu achava que, eu não consigo mais fazer nada. Passar de uma experiência parecida, né? Você repetir uma experiência, é um negócio... A princípio eu fiquei assim, não vou. Estava numa fase meio depressiva, acho que porque minha agenda estava vazia. E aí vamos lá, vou pegar essa oportunidade. Aí peguei essa oportunidade, passei 2 anos e meio, de 2022. Sempre se conectando com a empresa e mostrando para elas que ou inovam ou então vocês vão se extinguir rapidinho. As tecnologias não vêm para tirar ninguém do local. Elas vêm para que vocês se movimentem e consigam um novo local melhor, inovando, porque tem gente que confunde criatividade com inovação, né? Verdade. Criatividade é você inventar alguma coisa que não vai lhe dar retorno. Para ser inovação tem que ter um retorno. Perfeito. Né? Retorno financeiro, ou de redução de custo, ou de aumento de receita. Pelo menos esse é o conceito que a gente trabalhava pela OCDE. É um bom conceito, né? É um bom conceito porque é o seguinte, inovação, eu já lido com isso um bocado de tempo, tem uma fase que o pessoal começou, parecia moda. Né? Então, falar inovação, eu digo, pessoal, inovação tem vindo do mercado. Se o mercado não diz que, não sentiu perturbado, não vale a pena. Né? E aí o pessoal fica naquele stand-up, né, em startup e rodando. Bom, aí Célia olhou assim e disse, rapaz, eu acho que eu tenho um potencial muito grande, será que eu posso, né, subir mais um pouquinho? Não só do ponto de vista como técnica, nem como empreendedora, mas academicamente. Né? Eu sei que você teve uma... Nessa segunda fase do programa ALE, nós temos a parte de orientação para escrever os artigos. Né? Nós não somos só mentores dessas empresas, nós agentes, eles chamam agentes, mas o trabalho em si é basicamente a mentoria, só para ficar mais fácil de entender. E nós temos a parte acadêmica, que é entregar os artigos e os estudos de caso com base nos dados que a gente capta no mercado, que é justamente para ir melhorando as políticas, não é? Nesse setor. E aí, nesse momento, foi que eu conheci a minha orientadora, que é Zumara Carvalho, da UFRN, da SCT. Grande Zumara, né? Um abração para ela. Da SCT, Escola de Ciência e Tecnologia, né? Correio, Escola de Ciência e Tecnologia. Né? Da UFRN, né? Da UFRN. E aí ela me convenceu, eu demonstrei o interesse em fazer o mestrado, mas achava que era impossível, porque eu tinha 50 empresas para atender, 25 empresas para atender por semestre. E aí, no semestre seguinte, as 25 anteriores somava em um determinado período com as 25 atuais. Então, às vezes, ficava 50 empresas para fazer o atendimento. Mas para quem gosta de agenda cheia, né? E presencial. Esses atendimentos eram presenciais e tinha todo o trabalho interno de elaborar os planejamentos, fazer as cobranças e tudo mais. E validar as soluções, né? Aí ela me convenceu, disse, não, entre como aluno especial. Ela é mais leve. O que é aluno especial? Pessoal que não sabe. Para quem não sabe o que é um aluno especial, é você estar vivendo a experiência acadêmica sem aquela obrigação de pós-graduação. De pós-graduação, sem estar com aquela cobrança, você vai fazendo mais leve, vai conhecendo o ambiente para depois você entrar como efetiva. Eu entrei em agosto como especial, em janeiro eu consegui ser efetivada. E olha que eu fiquei em primeiro lugar no meu... Olha aí. Para quem achava que não podia, né, chegar numa... Então você agora, de fato assim, né, sagrou-se uma empreendedora científica. Científica, porque foi a primeira semente desse empreendimento foi justamente o meu projeto de mestrado,
que é o Indique Aí, um programa de fidelização de clientes que vai chegar no mercado agora em breve. Está praticamente pronto. Já validamos no GoRN com os clientes finais, né? Mas, assim, tudo nasceu lá na ECT. Bacana. Eu fiz o Indique Aí, hoje nós estamos com 5 startups, porque eu pensei assim, eu passei 4 anos e meio dando ideias para soluções para os problemas das empresas. Por que não fazer isso de uma forma empreendedora? Pegar as ideias que eu tenho, que são muitas, que eu não dou conta de tanta ideia que eu tenho para colocar no mercado e criar as startups. Então, nós já temos 5, não digo spin-off, mas elas praticamente ainda são, né? Spin-off é aquela que nasce embaixo de uma empresa mãe, né? Para quem, o pessoal mais antigo aí, né, que lembra do Gremlin, lembra do Gremlin? E você pingava a gotinha no Gremlin e saía outro Gremlin. Saía outro, Então, assim, nós temos a mãe, que é dos filhos, que é a Axion, ela desenvolve tecnologias, aplicativos, ela é toda a minha base tecnológica do Indique Aí. Peraí, vamos voltar primeiro, né? Sim. Essas startups estão onde? Essas startups estão todas no Conexão Hub, Agora. Onde eu criei esse projeto, certo. Justamente porque quando eu participava dos projetos, o pessoal que me conhecia dizia assim, Célia, é até injusto você competir com a gente, porque você tem toda a estrutura, você já tem um conhecimento, porque você já conhece o mercado natal, você já visitou várias empresas de vários segmentos, a gente não era limitado a um segmento. Então, assim, a expertise do mercado você já tem, o conhecimento de acadêmico, você está aí pegando também, você tem a estrutura tecnológica, tem a estrutura física, e a gente está batendo aqui, ó, a gente só tem a ideia. Eu disse, pronto, então vamos fazer uma forma de pegar essa estrutura que eu tenho, né, com meus sócios, e vamos colocar para as startups que estão no mercado. Então, nasceu o Conexão Hub, onde nós fizemos uma primeira rodada teste, com 5 startups que nós pegamos no mercado, nós não trabalhamos elas, nós pegamos no mercado, fizemos a rodada, tinham 36, se não me engano, 36 inscritas, dessas fizemos filtro de 10, depois filtramos para 5, essas 5 vieram verdes do mercado no estágio que estavam, fizemos a rodada, dessas 5, 2 receberam carta de intenção de investimento, nós estamos, aquela briga de agendas, né? Sim. Nós estamos tentando agendar a segunda fase, que é quando o investidor, um fundo de investimento, liderado por Jean Valério, que está à frente dessa rodada, e ele vai sentar com cada uma para aprofundar essa negociação e fechar ou não esse investimento. Né? Então, o Conexão Hub aqui, ele é uma espécie de aceleradora barra incubadora de empresas. Barra curadora, com o propósito de acordar o nosso elefante de uma forma assim. Não é que não estejam sendo feitas ações. Estão sendo feitas. Só que eu quero um ritmo mais rápido. E aí você tem, né, a gente está conversando ainda agora, a Conexão Hub tem esse tom privado, né? Então, assim, a rapidez do privado, né, que a gente está colocando, mas as parcerias com instituições, porque o que eu enxergo, não preciso inventar a roda se eu já tenho algum local que faz aquilo e faz bem feito. Então, eu faço parcerias, já conversei com várias instituições, estamos assim, bem alinhadas, pega aquela solução que está boa no mercado, traz para a gente preencher aquela lacuna que a gente está precisando. E o que a gente tiver na casa, que a instituição está precisando, a gente também pode fazer essa troca de figurinhas, né? Então, para deixar bem claro para o pessoal, né, a gente tem um público bem vasto, né? Gente que sabe que é tecnologia, gente que sabe que é inovação, gente que não sabe nada, que tem interesse em empreender, né? Então, o Conexão Hub hoje, dirigido por Célia Buarque, está catando no mercado potenciais sementes, gente que tem uma validação, alguma coisa que tem uma ideia, que tem cara de virar negócio, para trazer para cá e dar um enxoval e ver se isso aqui vira alguma coisa grande, né? Que a gente chama de escalar. A gente consegue.
Bom, e nessa linha você tem essas 5 aí que estão, vamos dizer assim, no forno. No forno. Elas vão entrar dia 2, Dia 2. agora, 2 de junho, para que nós façamos todo esse acompanhamento. E aí, assim, nosso edital de seleção, ele não tinha filtro. Por quê? Porque nós acreditamos que podemos ajudar desde o início, né, para chegar até a escala. Massa. Ou seja, vocês apostam a postura do time. Isso. O que é mais importante hoje é bom deixar claro para o pessoal que o mercado quer gente que entregue. Né? A questão de você, né, eu acredito que eu faço muito na universidade, que você sabe muito, entrega nada, então o mercado não vai atrás de você. Já ao contrário, é muito mais interessante. Então você está pegando gente que tem potencial para entregar e está dando assim um método. Pessoal, acelerar isso aqui, né? A gente tem essa semente, a gente tem esse caminho, a gente tem esses potenciais nichos que podem ser, vamos dizer assim, contemplados, e vocês estão meio perdidos, mas tem força, tem potencial. E aí entra o Nexo Hub, né? Entra Célia aí, né? Célia entra e... com esse subsídio, né? Isso. Assim, porque toda a estrutura, todo o treinamento, tudo isso é subsidiado. A taxa da primeira turma, não vou dizer que vai manter, mas a primeira turma que nós escolhemos como nosso case de sucesso, né? Nós vamos fazer elas case de sucesso. Ela está com condições extremamente favoráveis. É bacana. Ou seja, aquela coisa que a gente fala, né? A gente tem que primeiro criar um protótipo e testar ele. Exatamente. Então vocês não estão na teoria. Vocês estão pegando, fizeram uma parceria. Todo mundo está começando, né, igual. E o pessoal apostou em vocês e vocês estão apostando neles. Então, é assim que a gente faz, né? Muito diferente do que as instituições, né, públicas, que infelizmente hoje são muito lentas para fazer isso. São necessárias, mas... E a gente tem também, né, que ver se o Conexão Hub ele vira um modelo, né? Vamos dizer assim, um exemplo para a pública. Né? Então, nessa linha aí, eu sei também que você tem, né, não só Célia é uma empreendedora, como também é mãe, né, de um time aí pesado, né, time que tecnológico. É o mesmo DNA da mãe. Isso. E tecnológico. Tecnológico. Então, assim, quando a gente apresenta o nosso projeto, as pessoas entendem que existe um DNA a mais do que tecnologia, existe um DNA a mais do que conhecimento, existe um DNA de realmente fazer acontecer. É um DNA de entrega. Foco, prazos, metas, nós usamos ferramentas ágeis, nós usamos toda a metodologia Tristorming, nós usamos a Tristorming para encontrar os gargalos, resolver os problemas. Então, assim, a gente está usando tudo que é de mais moderno. Ciência pesada. Ciência pesada, linguagens mais rápidas de tecnologia também, para entregar mais rápido. Então, assim, nós estamos buscando o que há de melhor para entregar o melhor para as startups que estão incubadas lá. Bom, e esse time aí, né, pode dizer, né, dos rapazes, né, eles são guiados pela General Célia, que eu estou sabendo, né? Esse meu primeiro projeto, que foi o Indique Aí, né? Sim. Ele pivotou na época que eu tive as aulas lá, ainda como aluna especial. Mestranda. E aí, quando eu tinha uma metodologia que vi que não era escalável. Ela ia se limitar a um grupo de uma equipe que ia ser reduzida, não ia dar, seria extremamente caro você fazer da forma tradicional o que eu pretendia fazer. Sim. Não é? Que é fidelizar os clientes baseado no comportamento deles, nas análises de como eles frequentam, o que eles consomem, quantas vezes vão. Assim, era uma base de dados muito grande para ser analisada, ia demandar muita mão de obra, ia trabalhar a carteira com os dados que a empresa tem. É um método eficaz, porém demanda muito tempo e estrutura. Com as aulas lá que nós tivemos, inclusive com a sua principalmente, eu percebi que não era escalável. Primeiro gargalo. Segundo gargalo, as empresas não têm dados confiáveis. Sem dados, Se né? tiver dados, quase certo que não são dados filtrados e confiáveis que você possa trabalhar ele de uma forma mais sustentável, né? E aí, com a IA no mercado, que
eu sou uma fã incondicional da IA. Eu uso ela como ferramenta de trabalho. Então, não sou aquela que a IA vai... Não, a IA vai potencializar seu resultado. Eu acredito que hoje eu faço o que eu faço, tem a agenda que eu tenho, porque eu tenho apoio dos agentes que eu criei, que minha equipe criou, meus filhos criaram para me ajudar. Perfeito. Então, e aí, assim, me perdi aqui na história. Deixa eu aproveitar aqui, né? É um recado que a gente manda para a sociedade. Então, meus filhos também estão usando IA para estudar, para gerar questionário para eles mesmos, né? Eu hoje, Tristorm, estou botando com força IA. Então, hoje eu programo coisa que eu levaria 2, 3 meses, não entra. Então, assim, a IA vai matar o trabalho de quem não usar ela. Né? E para usar a IA, você tem que ter um mínimo de raciocínio lógico, porque senão você vai ler aquilo ali e tomar como verdadeiro e não é. Ela viaja na maionese. Alucina legal. Ela alucina bastante. Então, assim, tem que ter a IA. Colocamos a IA no projeto, ele ficou assim, com análise preditiva, prescritiva e gamificação para vencer a barreira dos clientes que não gostam de fazer cadastro, não gostam de dar dados, né? Geralmente, o ser humano, ele gosta de trocar alguma coisa por alguma coisa. Troco dados por um bônus, troco dados por um benefício, troco dados por um cashback. Então, assim, a IA, ela vai analisar tudo isso, mas para atrair esse pessoal, para fornecer esses dados, nós tínhamos que quebrar a cultura de que quem vai em restaurante não faz cadastro. Perfeito. Você pode ter o CRM top do mercado, que lá vai ter zero informação. Tocou no ponto interessante. Diga uma coisa. Você hoje estou focado em que tipo de varejo, tipo de empresa? Qual é o foco das startups de série? Nós temos Você como CEO agora da startup. CEO do Conexão Hub, que são 2 modelos aqui, né? Eu sou sócia de startups que estão lá, mas não são as dos Conexão, são sócias, e tem as startups que são incubadas no Conexão. Essas que explica esse negócio direitinho aí pra gente. Antes de nascer o Conexão, já existiam as startups nossas. Quais são? Diga. Nós temos a Descolei Achados, que é aquele tipo um pincel que você vai recebendo todos os descontos de todos esses marketplaces que estão por aí sem você ter trabalho nenhum. Você entra no grupo, são grupos segmentados por fitness, bebida, etc. Você vai receber os links, você entra, compra, paga, faz todo o processo lá e a Descolei Achados ganha a comissão como se fosse um afiliado. Só que isso é tudo automatizado. Bacana. É muito chato atrás de... Isso aqui, cashback ali, não sei o quê. Então, é tudo automatizado. Então, assim, essa é uma. A Action é a mãe. É a mãe. É o guarda-chuva. Lucas é que é o... Lucas é o CEO da Action. Da Action. Não é? O Gabriel, que é o outro filho meu que trabalha comigo, com a gente, é CTO. E aí tem a Action, que é o guarda-chuva, tem debaixo da Action tem. É um holding, né? A gente botou até o nome de grupo, apesar de ainda ser empresas pequenas, mas ele já virou um grupo. Tem a Escolher Achados, tem a Modal Chat. Essa eu não conhecia, não. Conheceu, não? Não. Pronto, essa aqui está mais pronta para chegar no mercado rápido agora. Já tem cliente usando e pagando. E ela não participou de edital nenhum. Essa fez o caminho inverso. Nem pitch a gente fez dela. Não é assim, né? Se você tem a tecnologia, imagina se o Google, né, o Facebook, fosse Terra dependesse do edital. Exatamente. Né? Então, assim, tem a Descolei Achado, que também não participou de nada, mas já está no mercado e já está começando a cair as comissões, né? Tem a Modal Chat. A Modal Chat é uma plataforma que você gerencia seu WhatsApp com Kanban, botando as tagzinhas de tal, pode disparar mensagem automática sem levar ban, né? Pode fazer pesquisa de satisfação ao final. Isso é o WhatsApp comercial. Exatamente. Nela também tem um módulo com IA, que aí você treina o agente para atender a sua empresa. Legal. Nós temos uma clínica no Rio de Janeiro que ela
fez 30 agendamentos só com a nossa IA. No modelo teste. Sim, errar um. Não, ela teve 99% de Sim. acerto. Só teve um erro, porque ela foi uma questão de data. Se comparar com o humano, né? Se comparar com o humano, e ela funciona 24 horas, sem aviso prévio, sem férias, sem 13º. Não é que a gente está tirando a mão de obra dessas pessoas, só que elas vão estar trabalhando em funções que requer mais inteligência, mais capacidade. É o que eu falo, né? A gente está tirando essa parte chata, repetitiva, a parte chata, para deixar o humano pensando na parte criativa. Exatamente. Muito bacana. Exatamente. Não tira o profissional, mas potencializa o resultado da empresa. Você sabia, por exemplo, né? Eu tenho muitos alunos que trabalham com telemarketing. Todos com burnout, com problema, né? Transtorno, mas porque o trabalho exige muito. É uma coisa muito repetitiva, você dá com gente, né, e tudo mais. Aí você bota a máquina ela não cansa e ela fica... Ela vai conversando com você, ela é treinada dentro das diretrizes da empresa, com a agenda que ela tem, com os produtos que ela vende, os preços que ela... E assim, está dando super certo. Então, Descolei Modal Chat, tem a ChatConte, que é uma IA no WhatsApp também. Ela faz o quê? Ela pega as legislações voltadas para os contadores. Os contadores têm muita dificuldade em estarem atualizados com tanta informação que é o nosso sistema tributário, né? Contábil. Então, assim, ela faz esse filtro e entrega já a resposta para o contador. Caramba. Aí cabe ao contador, né, com a expertise dele, verificar se aquilo ali está... Mas aquele trabalho repetitivo, cansativo, de busca. De busca. Você usa... Às vezes você vai pesquisar uma resposta para dar para um cliente seu, você leva uma semana ou mais de uma semana. Porque são buscas que são indexadas. Você busca uma coisa que depende de lei tal, aí tem um dispositivo tal, que foi lançado não sei quando. Quando a gente foi fazer isso, os arquivos, eles não eram assim, lá nas bases, eles não eram assim, você vai aqui e tem a resposta, não. Você tem que entrar em vários links para chegar... o mais atualizado. Para chegar em algo que lhe dê minimamente uma resposta. Então, aí ela faz isso. Essa ChatConte, ela passou no Startup Nordeste edição 3, em 16º lugar, entre as 60 que foram selecionadas. Tem o Indique Aí, que passou na versão anterior, foi a primeira, né? Passou na versão anterior, ainda como aluno especial, que eu falei, e ficou em 17º lugar, entre 50. Estou esquecendo alguma, né? Descolei Modal Chat. Tantas empresas que você... Indique Aí, ChatConte. Sim, e o Conexão Hub, que também é um projeto novo. Sim. Projeto que nasceu agora em fevereiro, começou as negociações e o projeto, a desenhar na minha mente e no papel o Conexão Hub em dezembro. Criamos a comunidade. A comunidade é voltada para esse público. Eu vi que eu estou lá e tem quase 300 integrantes. Quase 300. Começamos com uma base de uns 80. Quando eu pensei, aí entraram uns 80. Aí começou a trabalhar, convidar e está quase 300. Isso foi mais de 200% de crescimento. Em que, quando eu comecei realmente, acho que foi em fevereiro. Então você vê, você agora tem uma empresa quase tradicional, que é a Conexão, virou uma empresa tradicional, né, já que está aportando em startups. Você tem 3 startups, tem um portfólio monstruoso, caro, que é essa carteira de empreendedores, só gente top, né? A gente sabe que só tem gente top. E aí você vê que isso se configura quase que um ecossistema. Né? E aí você está vendo que, né, a gente estava conversando e você vê, eu tenho quase um ecossistema privado. Exatamente. Né? Para tentar aí, né, acordar o pessoal pessoal, vamos começar a criar emprego, porque a coisa está ficando feia, né? E lá no Conexão nós estamos pensando em várias frentes, né? Tanto para potencializar o acesso das startups aos editais de fomento, quanto para preparar para rodadas de investimentos particulares, com redes particulares, como também capacitá-las para terem acesso a essas coisas, porque muitas delas não sabem sequer preencher o edital de entrada. Imagine um pitch que seja interessante para um investidor. O investidor ele quer saber quanto que ele vai ganhar com aquilo ali. O que é um pitch? Um pitch. Um pitch é uma apresentação rápida da sua ideia
que geralmente são 3 minutos, quando é mais generoso, são 5 minutos, onde você vai vender a sua ideia. Se você não consegue vender a sua ideia em 3 minutos, você já desperdiçou a sua oportunidade. E muita gente assim, 3 minutos eu consigo falar sobre o quê? O básico, bem feito. Isso. O que é importante para cada público. Se eu estou na academia, eu vou falar para a academia. 3 minutos falando para a academia. Se eu estou no mercado, eu vou falar para o mercado. O que o mercado quer? Quer saber quanto vai ganhar com aquilo. Aí o que o pessoal faz? Frufru, muito texto. Eu tenho 3 minutos. Se eu considero que cada minuto só dá para fazer 3 slides. Se eu vou, tem delas que vem com 30 slides. Em 3 minutos ela não consegue nem chegar na metade. Não tem informação sobre dados. O mercado quer dados. Se você não tem dados reais, que você está no mercado vendendo, você tem que ter dados do mercado que você está querendo entrar. Bacana. Como você vai conseguir fazer o seu diferente, entrar nesse mercado e ganhar dinheiro com isso. Só que não se sabe fazer isso, né? Que é aquela coisa do TAM, Samsung, que quem é da área sabe que está um mercado gigante, que a gente não tem como uma startup estar lá naquele universo, mas ele serve de base para o SAM, que é um mercado mais amplo, mais próximo da realidade dele, e o SOM, que é onde ele vai tentar pegar uma fatiazinha. Pois é. Uma fatia daquele bolo. Ele não vai, eu tenho uma ideia aqui que vai render 1 milhão. Sim. Seu mercado é de que tamanho? De uns 500 mil. Como é que você vai conseguir ganhar 1 milhão? Já parte da ideia que você não fez o básico bem feito. Então, pronto. E aí, o básico vocês ensinam lá no... A gente ensina a ter esses indicadores, porque sem indicadores você não mede nada. É uma coisa que inovação é alinhado com indicadores. As empresas não têm indicadores. Como é que você vai, né, atuar num canto em que você não sabe os números? Então, aí eu falo muito para os alunos, né? Olha, se você não tem números, você tem sonho. Exatamente. Como é que você vai, né? A gente só pode controlar aquilo que pode medir. Como é que eu posso dizer que algo é inovador se eu não tenho indicadores? Perfeito. Quanto é que aquilo ali trouxe de retorno para a empresa? Ela reduziu custos? Ela aumentou a receita? Não. Então, como é que é inovador? Porque eu não fazia, passei a fazer. Pode ser uma criatividade sua, mas não é algo que o mercado vai comprar. Se eu fazia uma coisa e passei a fazer uma coisa que vai me quebrar. Como muita gente faz. Faz uma campanha de marketing gigante, que foi esses anos de mercado que eu visitei várias empresas, quase 200, que eu via. Uma campanha que não tinha uma pesquisa antes, não sabia que público ia atingir, não sabia quais métricas ia acompanhar, não sabia se aquilo trouxe retorno, trouxe prejuízo. Às vezes a precificação estava errada, fazia uma promoção em cima daquela precificação errada, ao invés de fazer caixa, prejudicava o problema, aumentava o problema. Pois é, né? Você vê, as grandes startups cometem esse erro. A gente passou num tempo aí que era aquela, né? O pessoal apostava muito em futuro. E aí, né, por exemplo, você pega o Google, tem um passivo, o Uber, um passivo bilionário. O pessoal, e hoje, as empresas que estão mais investindo lá fora são empresas que gera caixa. Então, aquela coisa de ficar apostando naquele futuro que nunca pode chegar, né? Se você não tem lucro, você vai quebrar. A diferença é quando. Quando você vai quebrar? Porque você vai quebrar, você não tem lucro, porque até uma ONG para funcionar, ela precisa de recursos. Tem que empatar o jogo, né, pelo menos? Pelo menos empatar o jogo. Se você não está empatando, você vai quebrar. E aí, se não tem indicadores, como é que você sabe que está quebrando? Muitas vezes que a gente ia atender empresas, as empresas já tinham queimado todos os seus cartuchos de solução para aquele problema e não tinha mais o que fazer. Ou você vende, ou você arranja um sócio que queira embarcar numa coisa que está nebuloso, desandado, está nebuloso. Então, assim, antes de chegar nesse nível, né, de ter queimado todos os cartuchos, é melhor procurar uma solução. Bacana. Vamos voltar agora para a Célia, né, cientista, né? Então, vamos lá. Célia cientista. Célia cientista. Então, você
passou por tudo isso, né? E agora a gente tem aquela pegada lá do mestrado, que é a questão de você ter uma ciência empreendedora. E aí, onde é que o mestrado entra? O que é que te ajuda? Ou o contrário, o que é que você está ajudando o mestrado com a tua experiência? Boa pergunta. A primeira é fácil de responder, a segunda eu não Vamos lá, sei. mas vamos tentar então. Vamos lá. Onde o mestrado entra? Quando eu fui fazer a minha inscrição, eu pensei em desistir 500 mil vezes. Porque a inscrição eu acho que é o grande filtro de quem quer estar lá. É bem puxado. Você tem que documentar tudo, preencher aquela planilha lá de a experiência acadêmica, experiência Isso. profissional. Eu fiz tudo aquilo ali, tirei 10, mas eu pensei em desistir umas 20 vezes. Eu parei, vou fazer isso hoje. Pronto, beleza. Não deu tempo. Eu vou ter que fazer outra vez. Aí, consegui vencer essa barreira. Fiz, entrei. Aí, na hora do pitch, o que me perguntaram? Eu já estava com a parte tecnológica sendo desenvolvida, que eu tinha essa base tecnológica, então isso aí não era uma coisa que eu ia usar da UFRN, mas é uma realidade minha, não é a realidade das pessoas, de todo mundo, né? Porque tem a parte lá que se pode utilizar. Então, assim, o que eu precisava da universidade naquele momento? Eu precisava do ecossistema de inovação que ela está inserida. Porque eu preciso saber para onde está indo aquele mercado, para onde está indo, né? Para que eu me situasse. Se a minha ideia era uma ideia realmente... meu projeto era um projeto realmente que seria validado pela academia. Sim. E pelo mercado, porque muita gente gosta de um lado ou do outro. Eu gosto dos dois, eu gosto de caminhar com os dois, porque um me dá uma base mais sólida e a outra me dá a visão de mercado. Se eu vou ganhar dinheiro com aquilo ou não, está aqui. E como eu vou ganhar dinheiro com aquilo de uma forma científica estruturada, né? Com meus modelos, meus processos, minhas pesquisas, meus indicadores. Tudo isso a gente aprende mais aqui. Aqui a gente executa. Aqui a gente desenha. Então, assim, eu tenho certeza que tem que andar de mãos dadas a academia e o mercado. Sim, e o contrário, como é que ser empreendedora influenciou, né, professores, alunos? O que é que você tem sentido aí desse... Bom, muita gente se inspira, diz que acha incrível o que eu faço, a forma como eu faço, a quantidade de coisas que eu abarco. Muitos pedem algumas sugestões e quando eu estou nas aulas eu participo e muita gente diz assim, Célia, você me deu uma ideia, eu sou muito de dar ideias e ter ideias. Você me deu uma ideia para o meu projeto que eu estava pensando em ir por determinado caminho e com a sua fala lá, eu vi que aquilo ali não ia dar certo. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que disse isso, que é aluno de mestrado junto comigo, é uma das incubadas, participou da primeira rodada a rodada privada, sem ter nenhum tipo de trabalho nosso, nós só orientamos rapidamente, porque foi assim, rápido, não deu para fazer nenhum treinamento, não. Mandamos um modelo e ele se adequou. Não foi contemplado com a carta de intenção, porque eu ainda joguei o gancho na hora da apresentação para ele falar do que eu queria que ele mostrasse, mas aí ele não aprofundou e não deu certo. Então, assim, ele disse, Célia, depois que a gente conversou, eu vi que indo pelo caminho que você estava me mostrando ali, eu tenho mais chance de dar certo. Por quê? O caminho que ele estava buscando é um caminho de alta competitividade. Ele ia brigar com players no mercado que ele não ia ter. Não era o momento, né? Não é o momento. Você está começando uma ideia, uma semente, uma coisa pequena. Aí você quer brigar com players gigantes que estão aí. Não dá, você tem que entrar pelo caminho mais fácil, pela brecha que tem ali naquele mercado. E aí, com essa fala que eu dei para ele agora vai ser incubado lá no Conexão Hub, começa dia 2, e a gente já vai fazer essa pivotagem, né? Pivotagem é mudar a rota, né? Ele vai fazer essa pivotagem para que a gente consiga colocar o projeto dele, que já está sendo desenvolvido na empresa que ele
presta serviço, é uma questão só da gente validar para o mercado inteiro, porque uma coisa é você conseguir vender para uma empresa. Pode ter uma afinidade de família, uma afinidade de amigo, um viés ali, né? Que a gente não conhece, às vezes não. Você tem que verificar, eu aprendi isso nas suas aulas condensadas. Tem que verificar o mercado. Validou a ideia, ela funciona, verifica o mercado, saia da bolha de família, de amigo, de conhecido, e veja se o mercado realmente compra. E o mercado não está aí para ninguém, né? Tá não. O mercado compra o que é bom e recusa o que não faz sentido. E às vezes ainda faz sentido, mas ele não compra. Diga uma coisa, e agora um pouco a questão teórica por cima, né? Ciência, tecnologia e inovação, ou inovação, tecnologia e ciência. Qual o caminho que você acha que é o mais efetivo? Começar de fora do mercado para dentro da universidade, ou da universidade para o mercado? Eu acredito mais que seja do mercado para a academia. Certo. A ciência puxada pela inovação. A ciência puxada pela inovação. Por quê? Porque às vezes se eu for pela academia, eu vou desenvolver coisas que talvez o mercado não compre. É aquela velha coisa. Se o mercado não compra, não é inovação. Perfeito. Então, se eu vou me ocupar de criar soluções que não tem quem compre, ela vai ficar com papel na gaveta, sem serventia nenhuma. E se eu fizer o contrário, eu já tenho a dor, que todo edital de startup, primeiro você tem que validar a dor. Perfeito. Né? Então, se eu valido a dor, é porque eu sei que existe alguém interessado em pagar por aquela solução que eu vou desenvolver. Agora, existem pessoas que validam a dor de uma forma simplória. Superficial. Superficial. E aí, quando chega na hora de vender mesmo, não paga. A dor realmente é grande a ponto de pagarem pela sua solução? É um extintor de incêndio para aquela pessoa sujeita a estar no fogo? Que aí ela vai pagar. É para um presidiário que quer se livrar da prisão, né? Que é aquele assim, você foi preso, você paga qualquer preço. A mesma solução, né? Você foi preso, você paga qualquer preço por um habeas corpus, né? Você está no incêndio, você paga qualquer preço por um extintor de incêndio. Não é isso? É o que a gente chama de cabelo de fogo. A dor do cliente é um cabelo de fogo para ele pagar por aquilo de forma que sua empresa fique sustentável? Ou é uma dorzinha, tipo vamos supor o quê? Analogia de uma unha encravada que você vive com ela e às vezes não vai nem consertar porque tem medo do médico. E vai saber o que vai. Vou consertar e vai voltar. Vai voltar, aí vive com a dor, se acostuma com a dor e continua. Então, assim, tem que saber. E esse trabalho, nós desenvolvemos uma trilha lá para passar por cada fase e ver. Você já passou por essa fase? Nós não queremos fazer tudo do zero, se ele já fez. Sim. Vamos só validar aquilo que você fez? Está validado? Daqui para frente. Vamos ver, faz a análise geral e ver. Não, você está falhando aqui, 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 aqui. Vamos atacar isso aqui e caminhar. Nada de voltar, porque já tive mentoria de mercado que foi tentar validar o problema num desses editais da vida. Então, assim, não faz sentido. Você fica assim, poxa, perdi meu tempo, minha hora que eu podia estar desenvolvendo meu projeto, estou tendo a mentoria e nada a ver com a minha dor. Você é aquela coisa que eu falo muito pessoal, né? Você está validando solução ou validando problema? O problema está bem validado, já está mais do que... Então, vamos para a segunda parte. A segunda parte, se eu já estou querendo uma mentoria de mercado, é porque eu já estou na solução. A outra parte já foi. E aí fica difícil, quando uma linguagem não bate com a outra. Bom, falar em linguagem, deu um insight interessante. Qual a linguagem que a universidade e o mercado deveriam ter em comum? Então, a gente tem um gap, uma distância muito grande, porque hoje você tem, do ponto de vista como professor, eu vejo que cada semestre que avança, o número de alunos vai diminuindo. Então a evasão é muito grande. E eu falo sempre que essa evasão ela acontece porque a universidade não está ficando mais interessante. O mercado está mais interessante do que a própria universidade. Então, assim, qual o recado que se daria para a universidade para começar a se mexer
e ver que, na verdade, né, ou você faz alguma coisa no mercado, ou vai se tornar obsoleto. Então, qual o caminho que você sugeriria assim, para a universidade se mexer? É, quando eu atendi as empresas do programa Ali, elas falavam muito isso. Tinham assim, uma certa aversão à academia, porque não conversavam, não falavam a linguagem deles, e aí criava assim, uma situação que eles não entendiam o que eles levavam para lá, na ponto de executar, e eles não faziam, gerando o desconforto na academia, porque não tinha resultados com aquilo que levava. Por quê? Porque cada segmento, isso eu aprendi em campo, né? São 200 empresas e eu aprendi isso em campo. Cada segmento tem uma linguagem. Se você vai atender o setor de panificação, a panificação tem uma linguagem. E às vezes quem chega não entende. A startup ela tem uma linguagem. Quem chega de fora não entende. Né? Então, assim, criar soluções e que sejam voltadas para um público específico, atendendo aquela demanda, aquela necessidade, né? Conversar diretamente, talvez fazer uma pesquisa antes para se criar alguma coisa, o que realmente o mercado precisa e desenvolver, fazer o caminho contrário. Aquele que já tínhamos conversado antes, né? Fazer a análise do que precisa agora, porque às vezes você pode estar formando mão de obra para serviços que nem vão mais existir. O que nós pensamos nisso lá no Conexão Hub? Um bootcamp, né? Com parceria, inclusive, com a Escola de Ciência e Tecnologia, a gente está negociando ainda com o CRA, eu creio que vai dar super certo. Porque não só de tecnologia vive uma empresa, ela precisa dos operacionais, dos administrativos, dos administradores, né? O pessoal muito, porque vai faltar devs. Vai faltar devs, vai. É uma mão de obra difícil de encontrar, bons, né? Bons, com linguagens atuais para o mercado. Então, o que é que a gente pensou? Criar esse bootcamp, trazer alunos da ECT, do CRA, trabalhar para que eles façam um estágio em empresas parceiras, nas startups incubadas, de alguma forma, para que eles tenham a vivência de mercado. Bacana. Então, o Conexão, nesse caso, ele entra como sendo um equalizador de linguagens. Né? Exatamente, porque sempre fui conhecida como alguém que traduz a linguagem da academia para o mercado. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, assim, Célia, olha, eu só entendo quando você explica, porque tem gente que vem aqui e fala, eu não entendo nada. Eu disse, porque eu traduzo a linguagem, eu falo de acordo com o público. É uma conexão mesmo. É uma conexão. E esse DNA a gente levou para lá, para a Conexão Hub. Muito bacana, né? Bom, Célia, e aí, a gente está chegando já ao final aí, o que é que você deixaria aí de recado para o pessoal, para as mulheres, para os empreendedores, para quem está começando, para quem está pensando em fazer uma graduação, quem está pensando em ser empresário, o que é que você diz aí, dentro dessa experiência que você tem, né? Primeira coisa, foco no que vai fazer. Não é? Como eu atendia 25 empresas por semestre, eu tinha que me dedicar a cada uma com problemas diferentes. Então, eu tinha foco. Quando eu estava em uma, a minha visão era só daquela. Quando eu estava em outra, meu foco era só naquela. Porque senão eu misturava todas as estações e não fazia nada. Então, foco no que faz, acreditar, buscar ajuda, porque tem muita no mercado. Até se a pessoa quiser fazer online, tem muito curso, muita coisa boa no mercado. Eu sou muito autodidata também. Quando eu não sei alguma coisa, eu busco pessoas que estão ao meu redor. Se eu não conseguir com elas, eu busco na internet, eu faço essa pesquisa. E assim, sair daquela visão de coitadinho, de reclamar, de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ninguém tem nada. Ou seja, você, né, o pessoal que pensa agora que o mercado está fechado, está aberto ou não tem opção. Ou você empreende, né, ou vai ficar desempregado. Exatamente. Empreender dá uma liberdade cansativa, mas é uma liberdade. Você fica cansado, né, pelo esforço. Pelo esforço. Mas não pela frustração. Mas é uma coisa assim gratificante, porque você vê aquele resultado que você está plantando.
E assim, eu particularmente não me vejo como um CLT. Mas vê empregando vários CLT. Mas me vejo empregando CLT. Porque como eu não tenho espírito operacional, então assim, quem não tem aquele espírito operacional de fazer as rotinas da empresa é um potencial empreendedor. E pode ser na empresa onde está trabalhando, pode ser o intraempreendedor, né? Para se garantir mais no emprego e ter um resultado extraordinário. Bacana. E sempre procurar fazer o melhor que puder. Então, o mercado tem espaço para todos. Tem. Né? Então, a gente tem que ter empreendedores, né? Tem que ter CLTs, tem que ter freela, né? Freelancer. Tem que ter gente que quer intraempreender. Exatamente. Então, assim, basta se encaixar. Agora, sem empreendedor, você não tem nada. Sem atitude, ninguém faz nada, né? Então, assim, o principal foco é ter atitude e buscar realizar da melhor forma possível. Porque muita gente, eu vou fazer. Mas eu vou fazer quando pode, quando quer, quando sobrar um tempinho, de uma forma bem largada, artesanal. Não, dê o seu melhor. Porque se não der certo, você vai dizer assim, não, eu dei o meu melhor. E com certeza aquela experiência vai servir para o próximo desafio que você encontrar na vida. Porque não perde nada. Se é para fazer, faça bem feito. Faça bem feito. Eu não gosto. Lá no Conexão a gente está sempre naquela tecla. Excelência em tudo que a gente faz. E no menor espaço de tempo. Porque tecnologia é hoje, não é amanhã. É isso aí. Bom, pessoal, conversamos aqui com Célia Buarque, né? Uma moça que está aí modificando o ecossistema de Natal, né? Dentro do Parque Tecnológico, e a gente vai ouvir falar muito dela. Então, Célia, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. E aí, um grande aprendizado. Eu vou rever isso aqui várias vezes, né? E vou ver como aprender um pouco mais. Eu que agradeço, muito obrigada. Estamos de portas abertas no Conexão Hub. Quem tiver uma ideia, quem tiver algum projeto, pode procurar, porque a gente vai analisar. Não que nós vamos abarcar todos, porque tem que ver a viabilidade, não é? Porque criatividade não ganha dinheiro e a gente precisa do combustível para ter saúde financeira, né? É aquilo que a gente fala sempre, né? O mercado não quer saber o que você sabe. O mercado quer o que você entrega. O que você entrega. O que você entrega? Isso é passível de se ganhar dinheiro com isso? Ou de se fazer alguma coisa... Gerar imposto, renda. Gerar imposto, renda, trabalho, alguma coisa legal. Porque eu também tenho projetos na área social. Eu também faço projetos na área social. Só que eu sei diferenciar o que é para ganhar dinheiro e o que é para ser social. Perfeito. 2 chapéus, né? 2 chapéus. É isso mesmo. Não dá para confundir. É isso aí. Então vamos ficar por aqui. Então, pessoal, até o próximo Conexão a Petros. Grande abraço.